Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o caso Julie Gonzalez. E é claro que eu queria começar dizendo que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Esses vídeos são feitos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e para que esses assuntos sejam mais discutidos. Vamos começar então? Julie Ann Gonzalez tinha 21 anos quando desapareceu em Austin, Texas, nos Estados Unidos, no dia 26 de março de 2010. Ela era uma mulher muito inteligente, ela tinha conseguido uma bolsa de estudos na faculdade. Eu não sei que curso ela estava fazendo, mas ela tinha conseguido essa bolsa de estudos aos 19 anos. Porém, ela começou o curso e ficou grávida. Ela não tinha um relacionamento estável com esse homem com quem ela ficou grávida, mas ela achou desde o início, desde quando ela descobriu que estava grávida, ela decidiu que a coisa certa era se casar, era continuar nesse relacionamento com esse homem que ela não tinha nenhum relacionamento de verdade, mas ela resolveu continuar com ele pelo filho que nasceria. O pai dessa criança, então, era um homem chamado Jorge de la Cruz, e ele era muito imaturo, ele não queria... Primeiro que ele não queria assumir a criança, mas como ela insistiu, ele foi a onda dela, assim. Ele não queria arranjar um emprego melhor pra ajudá-la, ele trabalhava... Eu não sei o que ele trabalhava, mas ele trabalhava, tipo, meio período. Ele não se preocupava muito com ela, nem com a família no geral. Mesmo assim, ela desistiu da universidade, mesmo com tudo isso, e começou a trabalhar em uma farmácia pra se dedicar à família, né? Ela tava fazendo o possível pra poder ter essa criança e para que essa criança tivesse uma vida saudável e feliz. Ela e o George, então, se casaram e menos de um ano depois eles se divorciaram, porque ela percebeu que só ela trabalhava, ela fazia tudo, ela cuidava da filha, ela trabalhava e ele jogava videogame o tempo todo. O George passava, tipo, 80% do tempo dele jogando videogame. Ele perdeu o emprego porque jogava muito videogame e acabava não indo trabalhar. Então, ela resolveu divorciar. Ela resolveu se divorciar dele, com motivos. Mas ele não quis se divorciar, ele se recusou a assinar os papéis de divórcio, ele não queria se separar dela. Mesmo assim, ela saiu de casa com a filha e continuou com a vida dela, ele querendo assinar esses papéis ou não. Eventualmente, ela conseguiu esse divórcio dele e conseguiu uma guarda compartilhada, que ela não gostava, ela não queria. Ela sabia que ele só tava fazendo aquilo por teimosia, que ele realmente não se interessava pela filha, que ele em momento nenhum teve nenhum interesse na educação da criança, nem em ajudar financeiramente a criança, nem nada disso. Mas por ela ter se divorciado dele, ele ficou com essa raivinha e queria dar um jeito na situação. Então, nesse divórcio ela conseguiu a guarda compartilhada e eles trocavam a menina de 2 em 2 dias, mais ou menos, enquanto ela ainda era bebê. No dia 26 de março de 2010, à meia-noite, as redes sociais da Julie começaram a... Nas redes sociais da Julie começaram a aparecer posts estranhos, que pareciam não ser escritos por ela. Ela era uma pessoa que não gostava de falar sobre coisas pessoais nas redes sociais, sabe? Ela não era de mandar indiretas, nem de falar sobre a família, nem nada disso. Ela era o tipo de pessoa que posta só piadinhas bobas e de vez em quando compartilhava alguma coisa sobre a família, assim, em datas comemorativas, por exemplo. Ela não era o tipo de pessoa que postava sobre a vida pessoal, nem sobre briguinhas, nem sobre fofoca nas redes sociais. Só pra vocês terem um contexto do porquê esses posts que apareceram na meia-noite de 26 de março eram estranhos. Ela, então, postou, eu acho que foi no Facebook, "Going away. Hate this bullshit. Want to run away. Mood. Hate this bullshit." Isso era muito estranho, ela nunca fazia esse tipo de coisa. E a família começou a questionar, eles colocaram comentários: "Nossa, você não costuma postar isso? Tá tudo bem? Tá tudo certo, né? Tá tudo bem?" E no dia seguinte, mais uma vez, ela postou: "Really happy for leaving Austin.
I love this place and I miss my baby. Depois, um tempinho depois, ela colocou Just want to say I'm okay and that people shouldn't worry about me. I want to enjoy my time. Mood adventurous. Era como se ela estivesse fugindo, como se ela estivesse saindo da cidade. E era muito estranho isso. Muita gente questionou isso. Primeiro porque ela realmente deixou a filha com o George naquela semana. E ela não costumava fazer isso. Ela nunca deixava a filha dela por mais tempo do que o acordo do divórcio permitia. Ela realmente não gostava de deixar a filha com o George. E eles começaram a questionar nos comentários ali mesmo do post. E ela respondia que estava fugindo com um homem chamado James. Ninguém sabia quem era esse tal de James, ninguém conhecia esse cara. Então a família resolveu comunicar o desaparecimento dela pra polícia, né? Dizer que ela estava desaparecida e que aparentemente tinha um cara chamado James, que eles não conheciam, e que isso era muito estranho, que ela podia estar em perigo. Então eles resolveram chamar a polícia. A polícia queria, primeiramente, ter certeza de que era mesmo um desaparecimento e que ela não tinha fugido de propósito. Eles descobriram que o George tinha sido o último a vê-la naquela tarde, quando ela realmente deixou a filha com o George. E ele disse à polícia que ela chegou no dia 26, então, 26 de março mesmo. E ela parecia estranha, parecia deprimida. Porém, ela devolveu a menina, tipo, ela chegou pra buscar a menina, a filha tava com o George. Ela deixou, ela, tipo, pegou a menina e pensou, não, melhor não. Devolveu a menina pro George e pediu pra ele ficar com ela durante o fim de semana. O que já é bizarro pra ela. É uma coisa que ela não costuma fazer de jeito nenhum. Ela não deixava a filha dela lá com o George por mais do que o tempo permitido. Tipo, de jeito nenhum. Ela preferia deixar com outra pessoa, deixar com a mãe dela, deixar com alguma irmã, uma tia, do que com o George. Ele disse que não questionou as ações dela naquele momento e que ela simplesmente foi embora. Quando chegou a hora de buscar a filha novamente, no domingo à noite, ela não apareceu. E ele achou estranho também, mas achou que, tipo, como ele viu os posts no Facebook também, ele não pensou muito. Ele achou que realmente ela estava indo embora. Mas aí no dia 28 de março, o carro dela foi encontrado pela família dela no estacionamento da farmácia onde ela trabalhava. Ou seja, se ela fugiu, por que ela deixou o carro? E era um carro novo, era um carro que ela tinha acabado de comprar. Então, por que ela deixaria o carro novinho no estacionamento da farmácia, assim, e simplesmente desapareceria? Sabe? É muito estranho isso. Eles chamaram a polícia novamente, porém a polícia disse que não havia nenhum sinal de ataque, nem de acidente, nem de nada disso, então o carro não podia ser usado como prova de nada. Então eles devolveram o carro pra família, mas a família não tinha como levar o carro porque as chaves não estavam no carro e nem com ninguém da família. Então eu acho que eles tiveram que guinchar o carro. Era como se ela só tivesse ido embora porque ela quer. Isso tem muito nos Estados Unidos. Eles prezam muito pelo direito de uma pessoa de ser livre. E um desses direitos de ser livre envolve o fato de que se você quer ir embora sem dar nenhuma satisfação, você pode. Se a sua família acha que você desapareceu, mas na verdade você fugiu e você tem mais de 18 anos, você é maior de idade, você não precisa dar satisfação, você pode simplesmente fugir. Então, muitos casos de pessoas que desaparecem nos Estados Unidos, eles levam como fugitivo. Então, como uma pessoa que simplesmente foi embora porque quis, então não tem por que procurar uma pessoa que foi embora porque quis. A família sabia que tinha alguma coisa errada e depois de meses sem nenhuma atividade da Julie, sem, tipo, as redes sociais dela zeraram, até a conta bancária dela zerou. Depois de alguns meses, a gente vai ver depois que o dinheiro dela foi usado, mas depois de alguns meses não estava mais tendo nenhuma atividade de maneira nenhuma. Eles finalmente decidiram iniciar uma busca por ela. Eles perceberam que sempre que ela ia até a casa do George, deixaram buscar a Leila. Leila é o nome da filha dela. Eu não sei porque eu só resolvi escrever o nome da menina aqui no roteiro, nessa parte, mas tudo bem. Ela só ficava durante alguns minutos na casa do George, quando deixava a Leila. E depois
No dia 26 de março, o celular dela ficou lá durante 3 horas. E a Laura acordou durante 3 horas. Ou seja, foi muito estranho isso. E não bate com o que ele descreveu, com ele ter falado que ela chegou, pegou a Leila e devolveu a Leila. Pegou a Leila, devolveu a Leila e foi embora. Ficou menos de 3 horas. Mas ali diz que o celular dela ficou lá durante pelo menos 3 horas. Já vai. E ele só foi ligado novamente, o GPS ali do celular, num mercado à noite, nesse dia. E no dia seguinte, o GPS indicou uma localização muito distante da área onde ela vivia. Era um lugar onde ela não costumava ir. E eles não sabiam dizer exatamente onde, mas era ali uma área, porque tem a ver com as antenas, alguma coisa assim. Mas marcou essa área longe da área onde ela costumava ficar. E foi a última vez que o celular dela foi ligado e o GPS encontrou a localização. Em maio, a mãe do George resolveu contar para a polícia que percebeu algumas coisas estranhas. Primeiro, ela percebeu que num galpão que ele tinha no quintal, parecia que ele tinha quebrado algumas tábuas do piso e feito um buraco embaixo para esconder alguma coisa. E que no meio do quintal parecia que ele tinha queimado alguma coisa. Parecia que ele tinha posto fogo ou feito uma fogueira, tinha cinzas. E também parecia que ele tinha queimado roupas, pelo que ela tinha visto. Ela achou isso muito estranho, muito suspeito. Como a polícia ligava o George à morte ou o possível desaparecimento ou assassinato da Julie, eles resolveram ir lá checar. E ela não sabia de nada disso, ela só achava essas coisas estranhas, a mãe do George. Ela não sabia que essas coisas estavam acontecendo. E quando a polícia disse pra ela que ele era um suspeito no desaparecimento da Julie, ela desmaiou. Ela entrou em pânico. Ela não tinha ideia. Primeiramente, ela não tinha ideia do que ele podia ter feito com a Julie. Como ela também não tinha ideia de que ela tinha acabado de meio que incriminar o próprio filho. Eles levaram, então, uma equipe completa e cães farejadores. E foi aí que o George parou de cooperar. Até esse momento, sempre que a polícia ligava pra ele, pedia pra ele dar algum depoimento, alguma coisa, ele conversava com a polícia, levava tudo numa boa. Porém, agora ele não estava mais cooperando, ele estava se recusando a falar, e isso era, é claro, muito suspeito. Então, na casa dele, a polícia encontrou uma faca e munição vinda de uma arma, mas a arma não foi encontrada. E eles também encontraram a carteira da Julie e a chave do carro da Julie. Ou seja, foi o George quem deixou o carro dela na farmácia. E a carteira dela foi encontrada com todos os cartões dela. E os cartões dela haviam sido usados lá no início do desaparecimento dela, nas primeiras semanas. O que também o incriminava, né? Queria dizer que ele havia usado os cartões e o dinheiro dela. Depois de semanas, eles conseguiram um mandato para olhar os eletrônicos dele. Porque nos Estados Unidos também tem alguma coisa, pelo menos no Texas, eu acho, com provas circunstanciais. Você não pode, ainda mais que lá é normal ter armas em casa, né? Você não pode simplesmente acusar uma pessoa porque ela resolveu enterrar uma faca e munição. Você não devia acusar essa pessoa de assassinato. Eles conseguiram um mandato para olhar os eletrônicos dele. E no dia 31 de março, na casa de um amigo do George, ele usou o celular da Julie para entrar nas redes sociais da Julie e fazer todos aqueles posts que a gente viu no Facebook. E essa casa desse amigo dele era o... Quer dizer, ele não usou o celular da Julie, ele usou o próprio celular para entrar nas contas da Julie e fazer aqueles posts, porque o dela ficou sem bateria e ele não tinha o carregador. Enfim. E esse endereço desse amigo dele era o endereço fora da área, que eles encontraram o celular dela e eles não sabiam onde era, eles sabiam que era fora da área que ela costumava ficar. Na casa de um amigo do George. Naquele dia, eles também perceberam que o George não jogou tanto quanto costumava jogar. Ele tinha um relatório ali todos os dias do tanto de tempo que ele passava jogando videogame no computador. E ele meio que tinha jogado 3 horas apenas naquele dia. Alguma coisa aconteceu, ele ficou distraído e ele não jogou tanto quanto costumava jogar. E isso também
era uma pista importante, né? Uma pessoa viciada em games, que jogava, tipo, 8, 9 horas por dia, e de repente jogou só 3, né? Importante. Eles viram que o cartão do banco da Julie foi usado em vários lugares diferentes pra comprar várias coisas bizarras. Na verdade, tá. Eles descobriram que o cartão da Julie foi usado pra comprar várias coisas naquela noite em vários lugares. E também nas semanas seguintes. E quando eles olharam as câmeras de segurança desses estabelecimentos, eles viram que quem estava comprando essas coisas era o George. É claro. Infelizmente, mais uma vez, essas provas eram circunstanciais e os juízes, ou a lei, eu não sei, viam como não sendo suficiente para acusá-lo de alguma coisa. Outra coisa que não tinha acontecido até agora é que o corpo da Julie não havia sido encontrado ainda. Eles não tinham nenhuma pista de onde o corpo dela, ou ela, se ela tivesse sido só sequestrada, alguma coisa assim, onde ela está. Eles não sabem. Até agora, não sabemos, não tivemos nenhum sinal de vida dela, mas também não tivemos nenhum sinal do corpo dela. No julgamento, a mãe do George testemunhou contra ele e um colega de cela da época que ele ficou preso, meio que esperando essas coisas serem investigadas melhor e tal, ele foi preso como suspeito, então ele ficou um tempo ali. Enquanto ele esperava o julgamento, ele conversou com um colega de cela. E o colega de cela disse que ele admitiu ter brigado com a ex-mulher e disse que ela bateu a cabeça contra a parede e ele meio que entrou em pânico quando viu que ela tinha batido a cabeça contra a parede. Mas nessa conversa ele nunca admitiu ter matado a Julie. Ele só disse que brigou com ela e que ela bateu a cabeça. Eles não sabiam se dava pra confiar nesse colega de cela, nesse cara que, tipo, disse que ouviu essas coisas dele. Mas eu acho que sim. Eu vi um vídeo onde ele meio que tava ali dando esses detalhes. E aí perguntaram se eles podiam confiar nele. Eles perguntaram se ele não queria só um acordo com a polícia, né? Talvez se ele estivesse dando esses detalhes por querer um acordo com a polícia. E ele disse que não, que ele sabe que tem uma criança envolvida nisso, que ele não quer a criança em perigo e que ele achou muito importante falar, testemunhar contra. E eu confiei nas palavras dele, ele parece estar sendo bem honesto naquele momento. É claro que pode ser que não, mas... Enfim. Em 2015, o George foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua. Se eu não me engano, a mãe da Julie conseguiu a guarda da Layla, e mesmo assim, o corpo da Julie nunca foi encontrado. E o George não vai dizer. Ele fica dizendo que ele é inocente, que ele não teve nada a ver com isso, e que o corpo da Julie não vai ser encontrado, porque ele não sabe onde está. Então... pois é. Parece uma história tipo a daquele filme, né? Onde a mulher desaparece de propósito e todo mundo fica achando que o marido matou. E no fim ela desapareceu de propósito. É confuso, né? Porque a mulher realmente sumiu, o corpo dela nunca foi encontrado. E fica aí. Se eu ficar viajando muito nisso, a gente cria 80 mil teorias, né? Mas ele foi preso e a menina está com a família. E é isso que importa, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, histórias interessantes, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, eu tenho um vindo agora, que não é... eu não vou explicar ele da mesma maneira que eu expliquei os últimos dois. Ele não é bem uma história, uma narrativa em si pra seguir. Ele não tem um clímax, nem nada disso. O que eu achei bem interessante, o jeito que ele foi apresentado. Então, se você gosta desse tipo de coisa, se inscreve no meu canal. Eu tenho vídeos toda semana. Muito obrigada, então, por assistir. Muito obrigada se você se inscreveu. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou um comentário. Se você tiver qualquer caso criminal que você gostaria que eu falasse sobre, pode deixar nos comentários. E é isso. Eu vejo vocês com um vídeo sobre um jogo de realidade alternativa. Ok? Tchau!